Vire à direita em Rua do Apolo, Recife. A gente nunca teria sido convencido pela ideia de Cláudio de que o Porto Digital podia ser um agente para mais coisas do que ser um puro e simples parque tecnológico de informática. Ele podia vir a ter um papel de ser um agente reagregador do centro da cidade, de ser um vetor de redesenho do centro do Recife, de capturar de volta as energias históricas, arquitetônicas, culturais que tinha no centro do Recife, para a gente, usando o Porto Digital, refazer isso. Nós estamos hoje num momento riquíssimo de possibilidades para o Porto Digital, que é em termos de, digamos, de uma espiral que a gente gostava de falar, Silvio, na época, essa espiral de... Nós estamos num novo ciclo da espiral, em que, na escala que o Porto Digital assumiu, no poder de inovação que tem, nós estamos na crista da onda, do movimento talvez dos mais vigorosos e de sobrevivência desse começo de século, que é a retomada da cidade como sendo talvez um dos maiores inventos da humanidade. Recife é o endereço da inovação no Brasil. Mais de 200 empresas produzem e exportam conhecimento. Recife, em Pernambuco, concentra o maior polo de informática do Brasil. Em 15 anos, o Porto Digital conquistou muitas façanhas. O projeto foi criado pelos pesquisadores do Porto Digital e está em teste no Recife. Os principais indicadores do Porto Digital são os números de natureza econômica. Fundamentalmente, a quantidade de empresas, cerca de 260 hoje. A quantidade de empregos gerados diretamente, cerca de 8 mil pessoas. Um faturamento que passa já da casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais ano. Então, esses são os grandes resultados, digamos assim, do Porto Digital. O desafio de todo empreendimento inovador, como foi o Porto Digital em 2000, quando foi lançado, é se manter inovador. O que poderia levar uma empresa do porte da Fiat Chrysler Automóveis para se instalar no Porto Digital, para colocar, por exemplo, o primeiro centro de software automotivo da FCA na América Latina no Porto Digital? Justamente essa capacidade de criar um ambiente tecnológico e de inovação ímpar e singular. Trabalhar aqui é muito bom, é um ambiente descontraído e às vezes você está trabalhando em projetos assim de relevância nacional, às vezes internacional, mas ao mesmo tempo sem esquecer da responsabilidade que a gente tem, sabe? É muito bom fazer parte de um ambiente assim. O Porto Digital foi lançado no dia 21 de julho de 2000, no Pacto 21, o conselho que o governador tinha para os projetos estruturadores de Pernambuco. Estruturadores como o aeroporto PR-232, saneamento e tal. Então, como é que entra um dinheiro para um tal de Porto Digital? Que era só um conceito. Que era um conceito. Pernambuco já era um estado que naquele momento chamava atenção pelo avanço na área da informática. Aí o governador nos chama e diz: eu quero visitar essa coisa que vocês vivem falando aí. Para se criar o Porto Digital, tinha que se buscar uma área dentro do chamado bairro do Recife, onde está localizado o Porto do Recife, onde embarca e desembarca
mercadorias e um porto digital. E levamos já a ideia para o Pacto 21. Era uma ousadia, uma ação que ia buscar novos negócios, novas áreas de negócios para o estado de Pernambuco. Esse esforço todo só faz sentido se gerar riqueza e emprego para o lugar. O Porto Digital é uma política de desenvolvimento econômico. Nós precisamos também fazer com que a agenda do século passado esteja sincronizada com a agenda do século atual, que é a agenda da economia da criatividade, da economia do conhecimento. E o Porto Digital tem feito com que Pernambuco acompanhe essa agenda, que tem a inovação, tem a ciência, tecnologia. Objetos de mobilidade urbana, como bicicletas e mesmo carros compartilhados, também existem. O Porto Digital se apresenta como um elemento facilitador do desenvolvimento dessas novas tecnologias aqui, e isso está acontecendo na cidade do Recife hoje. O Porto Leve é um projeto voltado para soluções de mobilidade urbana, né, que nós tentamos fazer várias soluções para melhorar esse ambiente aqui do Porto Digital e voltado também para ser ecologicamente sustentável. A gente faz uso aqui do Porto Digital, né, como sendo um laboratório experimental. Então, por ser um parque urbano e ser geograficamente delimitado, né, uma ilha, nós utilizamos isso como um laboratório mesmo de experiências. Soluções que vão desde bicicletas a aplicativos no celular que você pode detectar onde tem vaga para estacionar num determinado momento, câmeras nas pontes para você ver, fazer leitura das placas dos carros que entram e saem. E agora, né, os nossos carrinhos elétricos. Estamos com toda a expectativa que seja um sucesso, como foi com as bicicletas também. É uma empresa do Porto Digital com sistemas, com equipamentos, com software, com experiência desenvolvidas, adquiridas no Porto Digital e em Recife, que faz a gestão da sinalização de trânsito no Rio e em São Paulo. Isso não é uma coisa trivial. E esse passo foi dado por causa das experiências daqui. A riqueza de um ambiente empreendedor, qualquer ele seja, é quase que medido pela vitalidade do seu sistema de geração de novos negócios. Que gere novos empregos cada vez mais qualificados. E sua base está pronta para fazer isso. E aí, exatamente, aí você tem que criar os fundamentos. Nasce na universidade, numa boa base educacional. Tem que encontrar ambientes como incubadoras, como aceleradoras de negócio. Um dos objetivos estratégicos do Porto Digital é o empreendedorismo. O Porto montou um equipamento chamado incubadora de startups. Então a incubadora ela é focada em empresas nascentes. E ele entra na incubadora para desenvolver aquela ideia. A gente tá junto da empresa, então assim, a gente vira sócio. Então a gente quer que aquele cara realmente dê certo. A gente entra no barco com o cara. A Jump veio para suprir essa necessidade. A ideia é que o cara entre na aceleradora focado, entrar num nível e sair num nível muito, muito maior. Uma entidade como o Porto Digital, que ela é dinamizadora de novos setores, que ela acelera processos, que ela traz a modernidade para o ambiente da produção, do ensino e da pesquisa, você ter um ambiente que favorece o surgimento de novas empresas, de startups, que favoreçam a economia criativa. Para a riqueza das pessoas nas ruas, falando de inovação, falando de empreendimentos, falando de negócios modernos, isso não existia. O quanto que esse lugar aqui conecta pessoas de vários lugares do mundo para fazer negócios em outros vários lugares do mundo. O Porto Digital aqui ele gera a oportunidade de empreendimentos novos nesse ramo, nesse setor, eles acontecerem. E isso é fundamental. Hoje já são uma quantidade muito grande de empresas. O Porto Digital é o encontro da fome com a vontade de comer, digamos assim, na estratégia de revitalização. Você está precisando de um uso econômico com outras características, tinha que ser serviços, não poderia ser qualquer um, porque tinha que ocupar o casario histórico, isso não é qualquer desafio, não é trivial. Tinha que ser serviço moderno, porque tinha que ter maior valor agregado. Porque você dá uma significação maior na medida em que você endereça o problema das pessoas. Na verdade, quando a gente fala de cidades, fala de pessoas que vivem nas cidades. Buscar o bem-estar das pessoas passa a ser um novo desafio do Porto.
veio para Recife muito para abraçar essa história de tecnologia, de DNA que o recifense, o pernambucano tem, de ter um carinho e uma gana, uma energia por essa coisa de desenvolver, de criar, de inovar. Eu acho que Recife, o Porto Digital abraçam a Campus, abraçam essa história de tecnologia que remonta a tudo que a gente tem de melhor na alma do brasileiro. Uma das coisas mais interessantes de jogos é que os profissionais que trabalham na área de jogos são os profissionais que entendem muito de interatividade, de criação e interação. Essa ponte da tecnologia e da arte, os caras dos jogos fizeram primeiro. O que uma incubadora, o César na época, junto com o Porto Digital, nos ajudou foi dar todo esse suporte, toda essa infraestrutura de conhecimento, de negócio, de parceria, de abertura de porta. Eu acho que a gente chegou num ponto que é muito importante, quer dizer, a visibilidade das empresas, a visibilidade mútua que as empresas têm entre si, a convivência que eles têm, não só dos próprios funcionários das empresas, mas também dos dirigentes das empresas, né, que se encontram nos cafés, nos restaurantes, trocam informações. Todo dia é um dia de intercâmbio, é um dia de conhecimento maior sobre cada uma das outras partes. Somos um parque tecnológico, um sistema local de inovação maduro e complexo o suficiente e próspero o suficiente, a ponto de atrair a atenção de investidores de setores tradicionais. Eu acho que esse tem que ser o esforço do Porto Digital, das empresas do Porto Digital, dos startups do Porto Digital, do núcleo de gestão, de todos nós como agitadores do Porto Digital, é transformar o Porto Digital num dos principais ambientes de investimento em novas tecnologias e serviços da economia criativa no Brasil. Isso faz com que o investidor ele olhe para esse ecossistema com outro olhar. Talvez quem esteja lá fora não consiga perceber o quão rico é estar aqui fisicamente. Eu não tenho dúvida nenhuma que a economia criativa e a economia ligada à inovação, ela vai ser um elemento fundamental para o Recife. Porto Mídia é iniciativa do Porto Digital para a economia criativa. Então é um projeto que envolve uma infraestrutura junto com um braço de qualificação e empreendedorismo e também de exibição. Então a gente tem uma infraestrutura de laboratórios que foi muito focada nessa primeira fase na pós-produção de cinema. Tem as outras áreas, que é design, fotografia, música, interatividade, jogos, áreas que são as que sofrem mais impacto da tecnologia. A grande contribuição que o Porto Digital pode dar para essa área da economia criativa. O César é uma resposta inteligente e criativa de um conjunto de professores do Centro de Informática a um problema que existia há algum tempo atrás. Era necessário criar alguma coisa que pudesse manter os nossos talentos aqui em Recife. Esse foi o grande motivo da criação do César. Fica mais fácil hoje para o Porto Digital levar iniciativas mais consolidadas, mais legitimidade para isso. Para outras regiões do estado, né? Que esse é um desafio, acho que começa a ser cobrado do Porto Digital, que é essa questão da interiorização. É muito importante que a economia do conhecimento, a partir de experiências exitosas como o do Porto Digital, possa chegar a cada região do nosso estado, para a gente ter um desenvolvimento sustentável, equilibrado e, acima de tudo, que chegue a todos os pernambucanos. O Armazém da Criatividade, esse lugar aqui respira design. A gente está interessado em participar, como é que eu faço para usar os laboratórios. Então a gente vê que existia
uma sede realmente dos alunos, dos estudantes, de quem estava se formando, do pessoal jovem, de um espaço onde eles pudessem vir se sentir à vontade. É um espaço de desenvolvimento de tecnologia para a gente poder promover o crescimento da região do Agreste de Pernambuco. Pela vocação da cidade, primeiro a gente focou em desenvolvimento de moda, mas a moda ela não é só o que a gente veio trazer para cá. Toda essa estrutura foi pensada em desenvolver também a economia criativa como um todo. Nós chegamos e percebemos que as pessoas estão nos recebendo de braços abertos e estão percebendo muito o valor no que a gente tem para trazer e para agregar para a cidade. Nós estamos numa posição de vantagem competitiva com qualquer outro lugar que eu conheça em condições de comparação com a gente para sair com experimentos inovadores e de um valor público em uma escala talvez que a gente nem tivesse antevisto nos anos 2000, ou nos anos 80, nos anos 90. Qualidade em tecnologias, produtos, serviços e soluções para o mercado, com excelência e referência, sem perder a irreverência que sempre caracterizou o que a gente fez no Porto Digital. É preciso disponibilizar toda essa nova geração de tecnologias para os jovens que estão no nível secundário, que estão entrando nas faculdades, para que eles possam criar como a gente criava quando tinha 8 anos de idade. A gente todo dia constrói um castelo, todo dia a gente constrói um mundo novo, todo dia a gente conquista o espaço. Depois de 15 anos, a gente se habituou tanto a pensar os próximos 15 anos que a gente faz do futuro sempre um ponto de partida.